Olha, tem um som aí que eu tô ouvindo. É coisa do mestre Felipe. É. A gente espera um pouquinho o Sérgio entrar. Opa, estamos ao vivo, que coisa boa. Espera um pouquinho o Sérgio entrar. Deixa eu só tirar aqui o som. Belo delay. Oi? Um belo delay da tua fala. Até deu para escutar aqui você falando de novo. Deixa eu passar para o pessoal o link. Ah, tá sim, tá ao vivo aqui. Pode acontecer da gente ter que diminuir, né, o som para não dar microfonia, alguma coisa assim. Pode acontecer da gente ter que... Vou botar pertinho. Vamos ver quem... Kelly, você está vendo a gente, Kelly? Vai ser ótimo se você puder dar um feedback, se você está vendo bem a gente, se você está ouvindo bem a gente, por favor. Quem estiver ao vivo conosco, faça um sinal, preferencialmente nas páginas, que assim a gente consegue interagir melhor. Até bom que não fique na página, não fique... Pronto, a Kelly deu feedback para a gente que ela está vendo e ouvindo. Ai, que bom. Obrigada, Kelly. Olá, Kelly, bem-vinda. Se as pessoas conseguem entrar, até o Sérgio está... O Sérgio não está no trânsito. Está com um pouquinho de dificuldade de entrar. Vamos esperar um pouquinho, enquanto o pessoal também vai chegando. Que bom que você está aqui. Deixa eu ver no grupo. E o próprio YouTube convida as pessoas também, né? E a gente tem que esperar um pouquinho para que ele possa chamar a todos. Mais um minuto, né? E a gente começa. Vamos lá. Aí, Sérgio vem. Ele vai. Tomara que dê certo. Bom, deu um minuto? Não, ainda falta um pouquinho. Vou esperar mais um pouquinho. Cadê o Zé Bará, que falou que vinha? Bom, então deu um minutinho, vamos tocar. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Agradeço a presença de cada um. E diante desse cenário que a gente está vivendo, a gente se propôs a estar aqui conversando
um pouco mais sobre a arte que a gente ama tanto. E hoje temos a presença do Dr. Renato Azevedo, que é conselheiro, e do mestre Felipe, da arte de gingar, tá certo, Felipe? Tá certo. E o contramestre Serginho, da Associação de Capoeira Quilombola, deve estar chegando, deve se reunir conosco aqui a qualquer instante. Nós estamos transmitindo essa live pelo nosso canal do YouTube e também pela sala exclusiva, que é salvaguardadacapoeira.com.br/sala. Então, nós deixaremos o link no grupo fechado do WhatsApp e vocês fiquem à vontade para enviar suas perguntas, tanto pelo grupo do WhatsApp, como também na sala tem o campo dos comentários, ou pelo próprio YouTube. Estamos aqui conectados, tá? Hoje, o Dr. Renato vai falar conosco um pouco sobre... a gente tem tanto para falar, né, Dr. Renato, mas principalmente ele vai comentar um pouco dessa cartilha. Vocês lembram dessa cartilha? Eu vou deixar também dentro do grupo da Salvaguarda. Vocês conseguem ver? Sim. Né? Eu vou deixar o link de acesso do e-book, né? No formato de página. Fala um pouquinho sobre os eixos, o primeiro e o segundo eixo. Enfim, o doutor Renato vai comentar conosco tudo que a gente precisa saber para usufruir melhor essa oportunidade da salvaguarda. Certo? Doutor Renato, por gentileza. Ô, Alex, boa noite, que bom que você veio. Vou cumprimentando as pessoas. Vamos lá. Entendi. Primeiro, boa noite. Eu espero que esteja todo mundo me ouvindo com clareza. É importante esse momento, é importante a mobilização e a organização. É uma honra estar aqui, em nome dos dois conselhos que represento, o Conselho da Comunidade Negra, que o mandato estadual está se encerrando agora, e o mandato do Conselho da Comunidade Negra Municipal, que está se iniciando agora. Na verdade, a proposta é que a gente, através desses conselhos, consiga um espaço muito organizado para que as manifestações culturais negras se façam presentes no dia a dia, na política pública local. Primeiro, para perguntar se está tudo bem, se estão me escutando, se está tudo nos conforme. Está tudo certo? Tá tudo bem, doutor Renato. Estamos ouvindo bem. Vamos lá. Todos estejam também. Então. Antes de falar da cartilha, a gente precisa da guarida e da importância para de onde vêm esses nossos direitos. O direito nasce da Constituição Federal, tá? E é preciso falar que a proteção ao patrimônio, à liberdade de expressão, ela nasce no próprio artigo 5º da Constituição Federal. Então, passando só bem de leve, para não ficar no juridiquês, homens e mulheres são iguais perante a lei, e ninguém pode deixar ou é obrigado, na verdade, a fazer ou deixar de fazer alguma coisa que não seja em virtude da lei. A manifestação do pensamento é livre e o direito de associação é livre. Então, a pessoa tem o direito de se manifestar o pensamento, só que tem que ser de forma identificada, tá? E o direito a se manifestar em grupo também obrigatoriamente é livre. Então, a pessoa pode entrar e sair de um grupo, tá? A importância de falar da liberdade de expressão, seja ela artística, no caso específico da capoeira, ela é artística e também científica e intelectual, ela também dá guarida no próprio artigo 5º da Constituição Federal. Quando eu falo guarida, é o seguinte, está lá dito, é livre a expressão, a liberdade de expressão e a atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independente de censura ou licença. Mas,
Pulando, fazendo um salto de 200 artigos, a Constituição protege o direito à valorização e à difusão de manifestações culturais. E aí é que entra a capoeira, que é uma manifestação cultural que tanto foi reprimida, tanto foi combatida, mas ela ganha em 2010 uma referência no Estatuto da Igualdade Racial. Essa referência, ela persiste e insiste para dizer que a capoeira é um desporto, é uma arte, é uma dança, é uma cultura, ele tem um modo próprio de existir. A valorização deste patrimônio, ela está protegida por todas essas leis. Então, a produção de bens culturais, a difusão desses bens culturais, a formação de pessoas qualificadas para falar sobre isso, ela é protegida. E o IFAM, entrando nisso, em 2007 e 2006, estabeleceu alguns critérios para receber a capoeira, mesmo antes do Estatuto da Igualdade Racial. Ele estabeleceu, por exemplo, que iam ser 2 tipos de recebimento das informações vindas da capoeira. Uma é da própria roda. A roda de capoeira é um espaço específico para que as pessoas difundam a arte, a dança, as roupas, o toque, o instrumental. Mas teve um outro também importante, que é a difusão do conjunto de mestres, porque há uma grande dificuldade ainda no Brasil de se reconhecer o mestre popular. Seja ele o mestre popular que venha do samba, das matrizes africanas, seja ele o mestre popular que venha do próprio hip hop. No caso da capoeira, só quem pode falar da capoeira hoje é o mestre de capoeira. E só 2 tipos de capoeira que são reconhecidos. Está muito rápido para vocês? Não, tá bom? Então, beleza. Então, só é reconhecido a capoeira Angola e a capoeira regional. Todas as outras formas não são de reconhecimento em salvaguarda ainda. Então, se houver uma capoeira gospel, uma capoeira contemporânea, não são motivos, não, só que isso fica bem evidente, para o que se refere à salvaguarda, apenas a Angola e a regional é que são indicadas pelo IFAM e pelos mestres de capoeira que fazem parte do Conselho Deliberativo dos Mestres, é que podem entrar na salvaguarda. E aí vem uma série de dúvidas, né? Poxa, mas nós temos outras capoeiras, porém, na verdade, a proteção ela tem que ter tempo, ela tem que ser difundida de uma forma larga, não pode ser aquilo que eu quero, e sim aquilo que a história representa. Não pode ser aquilo que eu acho que é, não. Existe um grupo, né, que já estabeleceu qual é o critério. E como eu falei lá no começo, a lei só permite aquilo que está estabelecido. Para fins de patrimônio, para fins de salvaguarda, não adianta essa história de mas eu pratico uma capoeira diferenciada. Ótimo, continue praticando, não é esse o problema. Nós estamos falando aqui de salvaguarda. E para fins de salvaguarda, isso tem que ficar bem explicado que não pode ultrapassar esses limites. Se por acaso, no futuro, o IFAM estabelecer esse critério, aí nós temos a possibilidade de ter. Mas hoje não há. Hoje há só esses limites. Eu queria comentar um pouco sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Por quê? Porque a partir dele é que acabou-se, por exemplo, um dilema. A capoeira veio sendo a arte da luta, né, no começo dos tempos do Brasil. A capoeira surge com o primeiro negro que desce no Brasil
e tem como defesa pessoal as pernadas, tem como defesa pessoal a proposta de estabelecer uma roda em que inicialmente era de proteção. Depois, ela se torna uma proteção para os próprios quilombos. Tá? Existe capoeira na senzala? Lógico que existe. Existiu como dança, existiu como arte de luta, mas era, digamos, ela era disfarçada de uma dança para evitar. E quando os senhores de engenho, capitão do mato, descobriram que não era, aí começou a ser perseguida. Ela chegou até a República, depois do tempo colonial, do tempo imperial, e sendo descoberta como a arte de defesa negra. Neste momento, ela foi banida, né? Banida do dia a dia. Inclusive, é importante dizer que foi o crime de vadiagem surgiu por causa da capoeira. Estou fazendo um apanhado histórico que todo mundo conhece, mas é para chegar num contexto. Porque foi a luta dos primeiros mestres, a luta dos mestres que desafiaram essas leis, é que tornaram a capoeira possível. Eu não vou me atrever a falar quem foi o primeiro mestre, porque vocês conhecem, Mestre Bimba. Mas, independente de qualquer coisa, existia antes de Mestre Bimba, existia capoeira. Tá? E essa salvaguarda é exatamente para estabelecer o que aconteceu aqui no Porto de Santos. Porque o mais importante dizer é o seguinte: foram nas áreas portuárias, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Santos, é que a capoeira se desenvolveu. E essa é a nossa grande pesquisa, da gente conseguir ir atrás de relatos. A gente não vai conseguir ir mais do que 100 anos atrás. Talvez a gente consiga, nos documentos, chegar a algo do tipo: fugiu um negro capoeira de tal senzala e requer-se a recompensa de tanto. Isso é importante para a gente? Muito! Porque se de repente a gente encontrar esse documento, que provavelmente deve estar ou na cúria diocesana, ou na maçonaria, ou na marinha, que na época era armada, a gente tem a referência de que a capoeira existia na cidade de Santos em 1800 e tanto, em 1700 e tanto, sabe? Isso nos interessa, é importante, porque para entender como é a capoeira e como foi difundida a capoeira por aqui. Lembrando sempre que a regional é baiana, se eu não me engano. Me corrijam se eu estiver errado, porque eu não sou uma pessoa que está aqui para dizer o que é, o que não é. Eu tenho referências e sou pesquisador. Só que eu estou pesquisando. Eu não estou aqui para dizer está certo, está errado. Quem vai dizer que está certo? Oi, Sérgio. Quem vai dizer que está certo ou quem está errado é a pesquisa. É importante que a gente saiba e dê vazão para que a gente conheça todos os elementos de pesquisa, faça a busca de documentação, faça a busca de relatos e confirme. Não adianta não confirmar, porque a gente não está fazendo algo que é para nós. Nós estamos fazendo algo que é para a valorização do patrimônio imaterial da capoeira, e nós estamos fazendo algo para o futuro. E aí chega esse importante momento de que a capoeira foi perseguida até a década de 2000. Se você considerar que há uma obrigação do camarada ser professor de educação física em 2000, para ele se tornar professor de capoeira regular em escolas, isso é uma perseguição. Por que é uma perseguição? Na minha opinião, não. Nos relatos que a gente encontra, isso deu à capoeira um lugar menor, que ela nunca teve. Ela sempre foi uma arte negra, ela sempre foi uma arte de consciência negra, praticada por todos.
Não é porque a capoeira ela nasce negra que ela não pode ser praticada por um japonês. Não é porque ela nasce negra que ela não pode ser praticada por um ariano. Não. Se a pessoa entra no espírito de que a arte é negra, a cultura é negra, a base dela tem elementos de religiões de matrizes africanas, a base dela ela é considerada como natural vivência de negros que estabeleceram uma resistência, a gente não pode esquecer esse passado, mas tem que ensinar para todo mundo. São mais de 155 países hoje que têm a difusão da capoeira, tanto Angola como regional. Tá? Não sei dizer, e isso é um elemento também da pesquisa, qual é a preponderância hoje. Não sei dizer. E não é salutar ninguém apontar agora. Como eu disse, o primeiro fato, o primeiro momento que a gente tem que considerar é que não sabemos nada. 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 Tem muita coisa ainda a descobrir. Ah, mas já tem gente que tem salvaguarda? Tem, parabéns. Mas e a de Santos? E a da Baixada? E a do litoral paulista? E se em São Sebastião tinha capoeira antes de Santos? Não sabemos. Sabemos? Não. E se no Guarujá, que era uma terra de luta, tinha uma terra devassada, que era uma terra que pertencia a Santos até o século XX, chegou a capoeira lá primeiro. Então, temos que colocar a nossa situação, toda a nossa pesquisa, tem que ter um grande ponto de interrogação, que só vai ser elevado à categoria de ponto de exclamação ou ponto final, se é que eu estou sendo evidente para vocês, se é que eu estou sendo explicado para vocês, no momento em que a gente considerar que a referência, a contrarreferência, e a gente historiografou de uma maneira concreta. Isso chega a um elemento prático. Precisamos dividir os trabalhos em grupos. Não dá para todo mundo fazer tudo. É impensável. Eu estou participando de trabalhos históricos relacionados às mulheres maiores de 60 anos de idade que fazem parte de comunidades, inclusive referência aqui a Catarina Apolinário e a Danilo Tavares, que idealizaram e a minha empresa está fazendo, junto com eles, este trabalho. Para isso, um grupo de pesquisadores foi contratado a partir de um trabalho feito com o PROAC, para que durante um ano inteiro a gente passeie por algumas comunidades, porque não vai dar para passear de todas. O trabalho da capoeira é bem mais complexo. Por quê? Além de vocês serem capoeiristas, além de vocês terem as suas tendências, suas vontades, seus interesses e até versões de capoeiras diferentes, a gente tem que tomar cuidado para não passar ao lado de importantes elementos históricos. Quem foi o primeiro capoeirista em Santos? Quem foi o primeiro a jogar na Baixada? Qual tipo de capoeira que era? Formou-se um grupo? O que tocava esse grupo? Porque, pelo que eu sei, pelo que os meus amigos que estão aí me informaram, cada capoeira tem, inclusive, a sua música. Cada grupo de capoeira. E aí, voltando para a salvaguarda, a gente tem a necessidade, e eu estou nessa, eu me coloco à disposição, se me aceitarem como pesquisador, é lógico, de cuidar tanto da roda, que aí a roda, qual é o elemento da roda? O elemento da roda de capoeira é quem pertenceu. Tinha mulheres. O que elas faziam? Tocavam? Jogavam? O elemento da roda, o que cantavam? Isso se perdeu? Isso se misturou? Era Angola? Era regional? Era outra. Na pesquisa pode se descobrir, talvez, não estou dizendo que mas é uma dúvida. Era pernada? Era outra. Capoeira? Antes? Porque na pesquisa pode ser que aconteçam surpresas. E como eu disse, nós vamos encarar, primeiro, o desgaste do racismo estrutural, né? Tem muita gente que não quer
a exaltação da capoeira. Porque se fosse fácil, a gente não estava nesse trabalho todo de valorização do dia a dia, do que aconteceu há séculos atrás, para a gente estabelecer o que a gente tem hoje. Segundo ponto de referência, quando você faz um tipo de trabalho desse, você estabelece um critério para que se torne uma educação formal e não formal. Isso quer dizer, a capoeira pertence ao contraturno? Para quem não sabe, a escola pública hoje e a privada tendem a ter um turno de matérias regulares, matemática, ciências da natureza, tal, e tem o contraturno, onde tem esportes, onde tem cultura. Mas no caso da salvaguarda da capoeira, ela coloca nas duas situações. Coloca tanto como condição de ser um lugar no contraturno, como esporte, como desporto, como cultura, mas tem condição de elementos suficientes para, por que não dizer, se tornar uma matéria. É possível. Tudo isso vai ser um trabalho que a salvaguarda vai dizer a direção. Bom, então vamos entrar. Posso entrar na salvaguarda já? Pode? Por favor. Então tá. Então, com relação à salvaguarda, eu vou me socorrer exatamente do mesmo livreto que vocês vão receber aí, colocado pela Priscila, que é o link que está aí no nosso espaço do WhatsApp. Aquele é um ótimo manual de direção do que faremos, mas é apenas a forma. Fala, Sérgio. Você queria falar alguma coisa? Não estou Sérgio, não estamos te ouvindo. Bom, Sérgio, depois você pergunta. Tá bom, então vamos lá. É importante dizer que, assim, só quem pode falar da capoeira é o capoeirista, ok? Assim, os grupos de capoeira, por mais formal que o IFAM seja, por mais formal que seja a Fundação Palmares, que faça parte do grupo que vai referenciar a salvaguarda, só um grupo de capoeira organizada que pode falar sobre o tema, tá? Então, o primeiro e mais importante elemento para a gente constituir a salvaguarda é o momento da mobilização social e do alcance que a gente quer dar. Bom, aí que tá. Alcance tem o alcance territorial, qual o tamanho da nossa pesquisa, tá? Ela vai incluir só Santos, vai incluir só a ilha de São Vicente, que é Santos e São Vicente na área insular, vai incluir a ilha de São Vicente e a ilha de Santo Amaro, que é mais Guarujá. Então, o grupo que está no trabalho, considerando a vontade dos mestres, não é o grupo que está aqui que vai decidir nada. Eu não vou decidir nada, nem Sérgio, nem Priscila, nem Felipe. Felipe é mestre, e ele pode participar da definição. Mas, salvo o melhor juízo, é o único mestre daqui. Não é isso? Não? Talvez? Não sei, né? Então, só mestre é que vai dar a direção. Nós vamos criar a forma. E tem trabalho para todo mundo. Não se preocupe com isso de que, mas eu não sou mestre, então não vou participar. Ao contrário. Porque a partir do momento que os mestres estão ali para poder dar o repositório, dar a ideia, repositório é a ideia, né, de que o que fazer, a gente pode criar a partir disso e até descobrir fatos que algum mestre não sabia. Mas isso vai ter que voltar para o grupo de mestres, eles vão dar sempre a direção. Não é possível, o IFAM não entende pesquisadores sem a presença dos mestres.
tá? Por isso que tem dois tipos de salvaguarda. O do que eu falei já, que é da roda, tá? Que é a roda de capoeira em si, o que ela toca, como dança, como veste. E a outra é o saber do mestre, é o saber do grupo de mestres. Esse saber do grupo de mestres é tão importante quanto a roda. E não existe a possibilidade da gente fazer isso sem os mestres. Estou deixando isso muito evidente, porque isso não pode ser esquecido de modo nenhum, tá? E aí vem o primeiro dos dois elementos que a gente vai falar sobre isso na noite, que é a mobilização social e o alcance político. Quando eu falo de alcance político, é assim, a gente vai trabalhar na perspectiva de incluir isso como um elemento cultural, quer dizer, nós vamos usar as rodas que estão aí, as rodas de rua, as rodas tanto das academias, importantíssimas academias, como as rodas das associações, importantíssimas associações, como as rodas de rua. Isso é o alcance político. A gente só vai ali, ou a gente vai ali e vai na educação, ou a gente vai ali, vai na educação e vai na saúde. Porque, afinal de contas, o modo de ser e de existir capoeira afeta positivamente a saúde das pessoas. E do mesmo jeito que você tem terapias estrangeiras que estabelecem um trabalho específico para que a pessoa tenha um bem viver, a capoeira também tem. Tanto saúde física como mental, como de ânimos, que é o espiritual. Então, para finalizar essa primeira parte, até para abrir para meus amigos falarem, que eu estou falando demais, né? Eu gostaria que a gente considerasse o seguinte: primeiro, o que é mobilização social? Todo mundo por uma causa. Mobilização social é a gente disparar vários questionários organizados em que cada um, quem é capoeira Angola vai responder por capoeira Angola, quem é capoeira regional vai responder por regional, e pode haver pessoas, mestres, que respondam pelas duas, tá? Agora, isso é mobilização. A gente obtém informações de mestres antigos, de mestres novos, de gente que já pesquisou, tem gente que tem foto, tem gente que tem texto, tem gente que tem caminho, tem gente que tem filme, porque ao mesmo tempo que a gente está falando lá do século XIX, a gente tem que chegar até 2021, gente, que é onde a gente vai chegar. E o alcance político que eu falei, ficando bem claro que, primeiro, a gente vai cuidar do que acontece nas academias, nas associações e nas rodas de rua. Mas isso pode imediatamente se alargar para educação, para saúde e também, por que não dizer, para o desenvolvimento social. Porque a partir do momento, eu tenho certeza que muita gente que está aí nos escutando vive a capoeira e sem a capoeira, na verdade, não teria a direção que tem hoje na vida. Parei para perguntas. 33 minutos, falo demais. Nossa, aí a gente ficaria ouvindo por muito mais tempo. Sérgio, você está conseguindo... Acho que... Sérgio, você está conseguindo falar, não? Linguagem dos sinais, Sérgio. Linguagem dos sinais. Faz o seguinte, escreve, Sérgio. Escreve pra gente. Escreve no WhatsApp. Tá um pouquinho. Escreve no WhatsApp pra gente, Sérgio. Eu queria... Doutor Renato, eu tenho... Vocês me ouvem? Não é você? Sim. Oh! Enquanto eu vou olhando a pergunta do pessoal aqui no YouTube. Pode falar, Sérgio. Oi. Não, aquela hora eu só propus para que a gente pudesse bater palma para os profissionais, né, que estão trabalhando aí nessa pandemia, só isso. Ah, cara, eu acho que a gente tem que fazer uma grande salva de palmas no final, sabe? Porque se tem gente viva no Brasil é por causa de muita gente aí da segurança pública, da saúde, da assistência social.
Tem gente que eu sei que já se contaminou porque foi salvar gente. Então, doutor, boa noite a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. O senhor disse que hoje está só reconhecida a capoeira Angola e a capoeira regional baiana, né? E tendo a salvaguarda aqui na Baixada Santista, a gente consegue também assegurar que aqui a gente tem uma particularidade com a capoeira, de uma maneira diferente de estar fazendo, além da Angola e da regional baiana. A salvaguarda vai também garantir e reconhecer essa maneira santista de se jogar capoeira? Mas é por isso que nós estamos fazendo tudo isso. A ideia, mestre Felipe, é o seguinte: a salvaguarda, ela só pode ser referenciada no momento em que a gente comprovar a diferença, a pertença e a resistência que se estabeleceu, a história que se estabeleceu a partir do local, tá? Quando eu falo de alcance, é territorial. Então é importante que a gente fixe desde já, nós vamos falar da capoeira do litoral paulista, ok? E a partir desse estudo da capoeira do litoral paulista, a gente estabelecer que houve uma mudança, ou melhor, houve uma raiz diferente. Mas isso hoje a gente não pode confirmar. Não pode. Lógico. A gente precisa desse trabalho, a gente precisa especificamente desse nossa pesquisa para a gente chegar a uma conclusão e demonstrar que essa conclusão é válida. Porque não é... demonstrar a capoeira como ela é. Exatamente. Na verdade, assim, por exemplo, quer ver um detalhe? O samba do Rio, samba enredo do Rio, foi influenciado na década de 90 pelo samba da Baixada Santista. O batuque que foi feito entre o pessoal da Amazonense, vou dar nome, da Amazonense, e o pessoal que desfilava aqui, acabou influenciando no carnaval do Rio, por causa do tipo de toque que se dava. A própria X9, ela influenciou na existência do carnaval paulista. É a primeira, a pioneira, tá? E se a gente fosse considerar uma salvaguarda disso, a gente, logicamente, tinha que começar pela X9. Então, para que a gente possa comprovar que houve, que há e que existe uma diferença na Baixada Santista, é na salvaguarda, e aí não é mais na mobilização e no alcance. Na verdade, a gente passa para o segundo elemento. Desculpa. A gente passa para o segundo elemento, que é o elemento da pesquisa, que é a gestão do processo da salvaguarda. Aí, elaboração, planejamento, execução, pesquisa. É neste momento que a gente vai começar a tentar diferenciar o que aconteceu nos outros lugares. Por quê? São lugares... Brasil é Brasil, né? Brasil tem todas as suas tendências. Mas cada um teve um jeito diferente de existir. E quando a Constituição estabelece que é o modo de expressão, o modo de falar, o sotaque. Vamos dizer que nós vamos pesquisar se é um sotaque diferente do jeito que tu dá pernada, ao jeito que os outros dão pernada no Rio. É um sotaque diferente. É um jeito diferente que a gente comprova aqui que existe essa qualidade. Aí, quando eu digo que hoje só a capoeira regional, só a capoeira da Angola é que é reconhecida pelo IFAM, a nossa, e eu falei também na conversa, a nossa salvaguarda pode incluir, por que não? E aí, com todas as reservas, a capoeira contemporânea, com todas as reservas. Eu não estou afirmando isso. Estou dizendo que a pesquisa pode levar a isso. Ou outra capoeira, a capoeira paulista. Doutor Renato, pela tua experiência, você vê alguma desvantagem, não sei se essa é a palavra correta também, mas nesse surgimento de outras capoeiras?
Não, eu vejo a possibilidade da gente pesquisar e não afirmar absolutamente nada agora. A gente tem que sair da premissa que ninguém sabe nada, né? E sai para pesquisa. Identificar quem está com vontade de arregaçar as mãos. Peraí, que já existe a salvaguarda da capoeira de Angola e a capoeira regional, e que a gente vai dar respeito e relevância a elas. Tá? Porque se a gente não fizer isso, a gente não entra no sistema. Perfeito. Então, a primeira coisa é que existe já pesquisas e a gente não vai sair do nada como as pessoas de 2006 e 2007 saíram. Entendeu? Agora, também, e aí eu estou falando como advogado contrário, para não falar advogado do diabo. Estou falando como advogado contrário. É o seguinte, não adianta vir forçar a barra para dizer que existe uma capoeira santista. Ela tem que ser provada. Com historiadores, com trabalho, exatamente. É uma coisa que a gente, no outro encontro, eu falei, que, assim, eu vou deixar gravado aqui, que é a frase de Antonieta de Barros, uma excelente política, a primeira negra política, que ela falava que luta, trabalho e conquista. E existem os indiferentes. O que isso quer dizer? A gente vai ter que lutar, a gente vai ter que trabalhar para conquistar. Mas vai ter muita gente que vai estar nem aí porque a gente vai fazer. E aí, o grupo de trabalho que desenvolver esse trabalho vai ter que estar muito consciente que não está fazendo para si. Sim. O ego vai ter que ser morto. O ego não pode entrar nessa história. Porque pode ser que tudo que vocês conheçam sobre capoeira seja mexido. E aí, se entrar o ego, é aquilo. Pô, mas eu sou favorável ao Mestre Sombra. Nossa, mas a capoeira dele é a melhor. Meu, esquece isso. Até porque Mestre Sombra não estava lá em 1534. Mestre Bandeira não estava lá em 1534. Mestre Pimba não estava lá em 1534. Então, assim, se a gente tem que esvaziar o nosso ego, a primeira coisa que eu peço, por favor, de coração, se vocês querem fazer uma pesquisa com fidelidade, esvaziem o que sabem. Não adianta vir com o que sabe. O que sabe vai complementar aquilo que a gente pesquisar. Vamos atrás do fãs, vamos atrás de gente que viveu aqui e de repente está no exterior e tem algo que contar. Vamos atrás das universidades. Porque eles podem não ter nada da capoeira, mas eles podem ter da vivência daquele tempo. Um historiador pode não saber nada de capoeira, mas ele pode, por exemplo, saber que no Porto de Santos existia uma roda de pernada e ele não entender nada do que é pernada. E aí entra a experiência dos mestres, que aí vão saber que, o cara dava uma pernada diferente, era um golpe diferente, tanto pode existir uma capoeira pré-capoeira, pré-bimba, pré-bimba, pode existir, pode ser descoberto, como pode existir uma capoeira pós-bimba, que conforme as coisas foram rolando, salvaguarda a partir do momento que a gente começar a estudar, vamos estudar alcance, desculpa, eu esqueci de falar, o tempo. Nós vamos estudar capoeira a partir de 1754, quando a presença negra foi maior, porque mataram todos os indígenas e acabou a escravização indígena, porque morreu todo mundo. Então, nós vamos começar a estudar a partir de 1754. E nós vamos estudar até 2010, quando a capoeira foi reconhecida como arte. É um limite, é um alcance. Vai ter que ser decidido qual é o alcance. Porque a partir do alcance é o tamanho do trabalho, gente. O tamanho do trabalho vai ser... nós vamos estudar só a capoeira do século XX. Vai faltar coisa. Tem que ser profundo, né? Não, a salvaguarda, ela pode ser... A gente pode forçar a barra para poder... É isso que eu estou falando. No final das contas, a salvaguarda pode ser política. Nós queremos desde já reconhecer a capoeira santista como referência nacional. Pode ser política. Eu acho isso um erro.
Porque a gente tem uma riqueza tão grande, que a gente certamente vai encontrar diferenças que a gente não conhece. E a gente tem responsabilidade com a capoeira, né? Muita, porque é um patrimônio da Unesco, é um patrimônio mundial hoje a capoeira. E quanto mais a gente der contexto, mais alcance a gente vai levar. Imagina a nossa pesquisa indo referente em 150 países, gente. Pelo amor de Deus. Isso muda a vida de todo mundo que se envolver. E não é o doutor Renato, o mestre Felipe, a Priscila ou o Sérgio. Não é. Muda o padrão, inclusive da cidade, que de repente pode aceitar uma contação de história a partir da capoeira. É tão importante isso. Ó, vamos considerar o seguinte: eu sou o de pele mais preta entre os 4, né? Eu não sou capoeirista, correto? Mas qual é a relevância daquelas crianças que estão nas salas de aula e de repente entendem que houve uma resistência, e ele é lá do Morro São Bento, e ele é triste porque só falam para ele de que o negro foi escravizado, o negro teve gaiolado, o negro foi chibatado. E se ele começar a perceber que nós temos o quilombo do pai Felipe, que tinha capoeirista, que era um quilombo livre, não é mestre Felipe, o pai Felipe, que era um quilombo negro, né? Se a gente começar a perceber que a gente teve, para chegar os negros que chegavam da Serra do Mar, eles usavam a capoeira para se defender. Será que vai mudar alguma coisa na cabeça dessas crianças? Então, a gente fazendo essa pesquisa, a gente vai muito antes dessa divisão que teve aí de Angola e regional, né? Principalmente aqui na trabalho. Muito trabalho. Aqui em Santos é o Porto, né? Muito antes. Felipe, pode falar. Nós temos um grande desafio. São exatamente 20 horas e 52 minutos. 8 minutos para terminarmos essa transmissão e uma infinidade de assuntos. Como faremos? Olha, eu acho que a gente pode marcar outra. E exatamente. Assim, nessa outra marcada, a gente responde todas as perguntas que vieram. Perfeito. Pode ser assim, pessoal? Quem está ao vivo? Tudo bem. Seria muito bacana vocês darem o feedback agora. Se vocês gostaram, se não gostaram, enfim, dê uma percepção pra gente. Pode me excluir, se não gostaram, pode me excluir, não tem problema. Não. Doutor Renato, aproveita, pessoal, para perguntar alguma coisa. É difícil até encontrar palavras para agradecer por essa oportunidade. Nada. De verdade, né? Eu estou muito contente de perceber que a gente tem aqui, nesse instante, 16 pessoas com ele. Nós nem avisamos ao longo do dia sobre essa transmissão. Avisamos antes, né? Mas, enfim, o fato é que, como a Patrícia acabou de comentar, que tem muita pesquisa a ser feita. Pode ser. A gente precisa de braço, mente, coração, todo mundo junto, né? Esvaziado de tudo. A gente precisa de financiamento também, viu, Patrícia? Senão cansa, né? Financiamento. E aí, assim, só se consegue financiamento com organização. O que eu acho é o seguinte: a gente não precisa esperar o corona passar. A gente pode efetivamente marcar uma outra live para semana que vem, já organizando as perguntas, já organizando a partir daquilo que a gente já conversou, né, Priscila? Assim, se você pudesse expor um pouco do que a gente conversou sobre quem fala com quem, porque aí fica legal esse tipo de organização. Na verdade, são vários detalhes, né? Então, eu vou propor o seguinte, se vocês estiverem de acordo. Vamos agendar a próxima live? Vamos. Pode ser? Quando o senhor tem disponibilidade, doutor Renato? Próxima sexta-feira, novamente? Sexta-feira à noite é difícil para todo mundo, né? Pelo amor de Deus. Sexta-feira à noite... Vamos aproveitar que não tem roda. Vamos aproveitar que a gente não tem condições de jogar capoeira no momento, né? Não tem roda. Não.
então. Peraí. Vamos ver uma data melhor do que sexta. Peraí. Aguenta aí que eu já volto. Aguenta aí. Terça-feira, isso. Veja a sua agenda, por favor. Por favor. Eu vou ler aqui alguns comentários do Cruz. Obrigada, mestre Cruz, pela presença. Fantástico, temos muito trabalho pela frente, muito a pesquisar e muito a aprender. Cícero Adriano, muito obrigada essa fala. Alex Cristiano. Ai, fugiu. Capoeira na Baixada vem antes de 1870. Vou trazer um professor de história. Excelente. A Kelly, vamos marcar outro. Doutor Renato, sempre junto das grandes causas. Nossa, gratidão por essa oportunidade. Marcos Paulo Modesto aplaudindo, a Paty também. Nossa, muito importante esse trabalho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, eu posso 24 e 25, eu tô bem. 24, vamos lá, que dia? 24 ou 25. Deixa aí pra galera. 19. 24 é terço? Sim, ou 25. Ou 24 ou 25. Pode ser, pessoal? Mesmo horário? 24 é bom. 20 horas ou 19? 19 é melhor, né? O que vocês acham? Pode ser? Agora que a gente acertou o meio. Eu acho que 19, se tem alguém que está trabalhando... 19h30. 20 horas você prefere? Acho que melhor. Então a gente mantém às 20 horas. Terça-feira, bom, de toda forma a gente já tinha mesmo essa ideia de terça-feira, dia 24, né? Sim. Era outra reunião com o IFAM, inclusive, que também, vou aproveitar aqui o gancho para vocês terem ciência, o Marcos Rabelo, que é o nosso contato no IFAM, em São Paulo, também se colocou à disposição para fazer uma live ao vivo. Então, imagina que bacana se a gente puder reunir todos, né? A gente precisa disso, unir forças para acontecer, sempre em prol da capoeira. Buscar informação. Isso aí. Pessoal, muito obrigada pela presença. Doutor Renato, está confirmado então, dia 24, às 20 horas. Eu acho que ele travou. Mas eu agradeço, então, que a gente pense nas perguntas e envie as perguntas antecipadamente, até para que ele possa responder no nosso próximo encontro. Fechado? Muito obrigada. Obrigada, Renato. Muito obrigado, com toda a honra, estou aqui à disposição. Obrigada a cada um de vocês que estão aqui com a gente, juntos, fazendo por capoeira. Um abraço, gente. Até a próxima. Obrigado, doutor. E se cuida com o corona aí, hein? Cuida aí! Se cuida aí! Tchau, Priscila. Tchau, obrigada.